Nessa série de vídeos que se tornará um podcast único também, nós vamos comentar sobre sobre desenhos de estudo, mas não necessariamente os conceitos clássicos e óbvios sobre desenho de estudos, mas eu vou escolher 5 temáticas que podem acrescentar valor ao nosso conhecimento a respeito disso e trazer ferramentas também para interpretação de evidências científicas. Então, nesses 5 sequências de vídeos que aparecerão aí nas semanas e também, como eu disse, um episódio do nosso podcast, nós vamos falar do conceito de estudos de geração de hipótese versus rastreamento de hipótese. Nós vamos falar do conceito de por que existe ensaios clínicos randomizados em cluster. Nós vamos discutir no terceiro vídeo a definição e o que é que significa isso. É uma definição controversa, o que é estudo retrospectivo ou prospectivo, e no meu modo de ver qual é a adequada utilização desse tipo de nomenclatura. Nós vamos falar dos estudos de meta-pesquisa e também dos estudos de caso apenas, Case Only Study. Mas nesse vídeo eu vou começar com a discussão mais aprofundada de um conceito de estudo gerador de hipótese e o uso, digamos assim, equivocado desse tipo de expressão e o que significa, na verdade, os estudos que são rastreadores de hipótese. De uma maneira que muitos julgam inadequada, se usa a expressão que esse estudo gerou uma hipótese para estudos que têm um nível de evidência não ideal, mas que testam a hipótese e que trazem um resultado. E como esse resultado não é um resultado que a gente pode considerar de alta qualidade científica, as pessoas chamam isso de geração de hipótese. Bem, estudo que testa uma hipótese, ele não está gerando a hipótese, porque ela já existe. Tá? Na realidade, é um estudo que a hipótese já existia, ela foi testada, foi demonstrada algum resultado positivo, mas aquele não é um resultado definitivo. Então, esse é um uso inadequado, ou seja, nível de evidência mais baixo, chamar o estudo que testou a hipótese de gerador de hipótese. A hipótese já existia. Então, o que é o bom uso do termo gerador de hipótese? É o estudo que faz surgir uma hipótese que não existia. E esses são os estudos mais de caráter descritivo. Então, eu tenho falado de triangulação de evidências. A ideia da pirâmide de evidências com uma hierarquia fixa, ela não se adequa bem à triangulação de evidências, no sentido de que evidências diferentes contribuem de maneira diferentes para a construção do conhecimento. E, na verdade, as hipóteses, elas surgem de duas formas, né? Elas podem surgir do nosso pensamento, né? Eu pensei através, digamos assim, de um framework causal e meu framework causal promoveu, né, a geração de uma hipótese nova que não havia sido pensado antes, que uma exposição tem um efeito no desfecho. Seja essa exposição fator de doença ou a exposição tratamento. A hipótese, portanto, pode ser gerada por uma ideia, por um pensamento. Mas muitas vezes a hipótese é gerada por um estudo. E que tipo de estudo é esse? São os estudos descritivos, que eles não têm hipótese a priori, mas surge às vezes um resultado inusitado, um resultado que a gente não esperava, e aquela descrição levanta uma possibilidade a ser testada por um estudo de inferência causal. Vamos dizer que eu descreva, e aí é descritivo, a expectativa de vida em diferentes estados de um determinado país. E eu mostro que os estados que têm, do ponto de vista descritivo, eu não estou comparando os estados entre si, mas eu estou descrevendo diferentes regiões. E você, nesse ponto de vista descritivo, mostra que estados que têm uma maior heterogeneidade de raça e, portanto, uma maior probabilidade
um estado que tem uma menor heterogeneidade de raça e que uma determinada raça ela é de fato uma minoria, esses estados eles têm menor expectativa de vida ou maior carga de doença. Bem, isso foi visto dentro de muitas variáveis e apareceu esse resultado não exatamente numa comparação científica dos estados, mas na descrição individual de cada estado a gente vê essa tendência. E digamos que alguém não pensou nisso ainda, né? Que menos heterogeneidade de raça gera mais doença. Pode ser gerada então uma hipótese a ser testada, agora sim, de que menos heterogeneidade de raça, uma determinada raça pode ser mais minoria, sofrer mais discriminação, e isso leva mais à doença, tanto por mecanismos estruturais da sociedade, como pelo sentimento de discriminação que causa uma certa incorporação biológica. Bem, eu estou falando de um estudo que é descritivo, que simplesmente descreveu expectativa de vida ou carga de doença em diferentes regiões de um determinado país. O objetivo dele não era testar isso, e surgiu um resultado que, pensando assim nessa variável, eu disse, será que essa heterogeneidade de carga de doença nas cidades é causada por isso? Surge então a ideia, ok? Então, normalmente a gente deve reservar o termo geração de hipótese para esses estudos mais de caráter descritivo, né? A gente pode também pescar, hipóteses podem surgir também quando você acompanha um determinado aspecto descritivo ao longo do tempo. E você vê que a partir de um determinado momento surgiu maior depressão em adolescentes, né? E que momento foi esse? Bom, eu não pensei isso não fazia parte, mas é uma atitude descritiva que é a partir do ano que coincide mais ou menos com o ano que surge celulares e redes sociais. Então surge assim, aí sim se gera uma hipótese de que essa coisa de rede social, celular, essa coisa pode ter impacto em saúde mental. Mas não era, veja, essas coisas que eu estou falando são diferentes de estudos analíticos que testaram a hipótese com uma metodologia menos adequada. Também muito inadequado chamar de geração de hipótese quando aquela hipótese foi testada, o estudo foi nulo e você retesta as hipóteses em subgrupos ou diferentes análises e chama isso de que o estudo gerou a hipótese. Não, a hipótese já existia e foi inclusive o motivo do estudo. E o motivo do estudo, o estudo qual a análise primária não confirmou, então você não vai chamar de geração. Então muitas vezes a geração é um termo que parece ser até elegante, né? E traz alguma coisa assim, puxa, tirei o coelho da cartola, mas o coelho sai da cartola em estudos descritivos. Ou então com brainstorm, pensamento, que alguém pode ter uma ideia a ser testada. Mas quando a gente testa propriamente com uma metodologia menos adequada, seja análise secundária ou a própria análise primária, mostra um resultado positivo, mas a metodologia não é ainda confirmatória, é inadequado chamar isso de geração de hipótese, trazendo uma conotação de novidade, quando na realidade aquilo foi um passinho a mais de uma evidência que já contribui para aquela direção, ou um estudo, na verdade, negativo que, através de análise de subgrupo, existe assim tipo um spin e as pessoas usam geração de hipótese. Então vamos reservar esse pensamento, essa interpretação, mais para estudos descritivos, e assim se entende mais a linguagem. Assim é um consenso mais moderno do uso dessa palavra do ponto de vista do entendimento de inferência causal ou epidemiológico. Agora, existe um outro tipo de estudo, e esse é interessante, não é exatamente geração de hipótese, mas é o estudo de rastreamento de hipótese. Esse tipo de estudo a gente tem que entender bem que ele não é exatamente inferência causal, do ponto de vista da complexidade da metodologia, mas ele testa várias hipóteses, várias possibilidades ao mesmo tempo para rastrear aquelas que merecem um estudo mais aprofundado, né? Se a gente pegar lá na década de 50 o estudo de Framingham, ele rastreou muitas hipóteses para a causa de doença cardiovascular e encontrou várias.
e essas hipóteses depois cada uma foram estudadas mais especificamente no estudo confirmatório de inferência causal. Então, estudos de rastreamento de hipóteses causais são aqueles estudos que muitos chamam de fatores de risco ou estudo de fatores determinantes, que eu quero saber quais são os possíveis determinantes de uma coisa. E por que é um rastreamento e não uma confirmação? Porque esses determinantes entram juntos no modelo multivariado e no máximo um determinante é ajustado para os outros, mas não existe um modelo de causalidade onde a gente encontra e coloca no modelo os verdadeiros confundidores, os mais prováveis confundidores de cada um dos determinantes. Então não é um modelo ideal de inferência causal. Então veja que a gente tem duas coisas que a gente tem que diferenciar quando a gente pensa no estudo de causa e efeito. Aquele que rastreia muitos fatores e coloca lá numa tabela o odds ratio, o risco relativo de vários fatores que estão ali com uma possibilidade de causar. Ele é mais um rastreamento. Diferente daquele estudo que pega uma única exposição, estuda ela mais profundamente, ajustando para os fatores de confusão dela. Então aqui eu enfatizo um tipo de desenho que a gente deve estar atento, que alguns chamam esse desenho de fatores de risco, que na realidade é o tipo de estudo que a gente pode chamar de rastreamento de hipótese. Então, em conclusão, quando a gente está usando esse termo hipótese, né, em estudos, para a gente se comunicar e também valorizar adequadamente essas nomenclaturas ou o estudo através do que significa nomenclatura, minha proposta é que a gente guarde geração de hipóteses para estudos descritivos e rastreamento de hipóteses para esses estudos analíticos que selecionam possíveis determinantes para serem estudados mais individualmente em estudos mais complexos de inferência causal. Obrigado pela atenção.